Solicite já o trade na sua corretora. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Éder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre triângulo de alta e triângulo de baixa. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Dito isso, bora pro vídeo. Bora lá então falar sobre triângulo de alta e triângulo de baixa. É um padrão gráfico muito utilizado, um dos mais utilizados para fazer a operação. Possivelmente você já se deparou com ele, mas você não está se lembrando se você ainda não o conhece. Se você já conhece, você sabe muito bem do que eu vou falar. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui o que é um triângulo de alta e o que é um triângulo de baixa. Um triângulo de alta ele é formado por uma LTA e por uma resistência. Por que isso? Porque aqui ele vai fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior e ele vai deixando uma região de resistência no mesmo ponto. Então este é o triângulo de alta. E o triângulo de baixa, Éder? O triângulo de baixa ele é formado por uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa, e por uma região de suporte. Ou seja, nós vamos ter topo mais baixo que o topo anterior e vamos ter aqui uma região que vai suportar a queda do preço, que é a região de suporte. Um clássico, tá? Então vamos ver isso agora dentro do gráfico, porque desenhar aqui é muito fácil. Vamos lá. Eu escolhi aqui o gráfico da Ambev 3, no gráfico de 5 minutos, que eu quero mostrar para você o seguinte, olha só. Aqui, ó, eu tenho uma região de resistência, vou colocar a linha aqui, vou clicar 2 vezes nela e vou pôr ela com a espessura mais grossa aqui para ficar mais visual aí. E eu tenho aqui sempre ele fazendo, ó, fundo mais alto que o fundo anterior, vou também colocar aqui uma espessura mais grossa, caracterizando um triângulo de alta. Então eu tenho fundo mais alto que o fundo anterior e eu tenho aqui uma região de resistência, resistência e resistência no 1373. Ok, perceba como o triângulo ele vai deixando uma curiosidade, assim, eu gosto de chamar de curiosidade. Olha como isso aqui vai se estreitando, ó. Vai se estreitando, vai se estreitando, vai se estreitando, até o momento que ele vai estourar. E aí ele pode estourar para 2 lados. Ou ele vai estourar para cima, confirmando o triângulo de alta, ou ele estoura para baixo e rompe a linha de tendência de alta e vira um movimento, tá bom? Vamos lá. E aí olha o que aconteceu, olha só. Aí nós tivemos a próxima vela aqui de 5 minutos, que veio e já fechou rompendo a linha de resistência. A próxima confirma o movimento e aí ele faz o movimento corretivo, natural, e faz o movimento para cima. O que é o movimento corretivo aqui, se você não conhece, você não sabe? Então ele faz, ó, rompimento da linha de resistência, movimento de correção e movimento de continuidade aqui, tá? Se aqui era uma resistência, aqui vira um suporte, tá? Essa é uma premissa básica. Tudo que é resistência quando é rompido vira suporte e tudo que é suporte quando é rompido vira resistência. Então nós tivemos um triângulo de alta, onde o fundo é sempre mais alto que o fundo anterior, mantém-se ali a região de resistência e aqui houve o rompimento da região de resistência, tá? E aí o movimento se seguiu, ó. Vamos passar um pouquinho mais para o lado aqui, ó. O movimento se seguiu, foi embora e não voltou mais. Então ele faz o rompimento da linha de tendência, da linha de resistência, faz a correção e seguiu aqui o caminho dele subindo. E na maioria das vezes, tá? Não é 100% das vezes, mas esta extremidade aqui, ó. Deixa eu pegar esta linha aqui. Esta linha de extremidade aqui, ó, ele costuma repetir quando ele faz o rompimento. Então, seria dizer o seguinte, seria dizer que esse espaço aqui, daqui até aqui, que são 38 centavos, ele costuma repetir quando ele faz o rompimento. Perceba como aqui ele atendeu essa premissa, né? Ó. Então, ele fez o rompimento aqui, ele demorou um pouco, né? Foi fazendo movimentos corretivos aqui, mas chegou lá e alcançou o alvo da operação. Tá. Pensando nesta operação em si, o que seria um ponto de entrada, o que seria um ponto de saída, stop, etc. Você tem 2 pontos de entrada. Você tem o primeiro ponto de entrada quando ele faz a correção na linha de tendência, ou você tem o ponto de entrada quando ele rompe a região de resistência, e existe um terceiro, que é quando ele faz o movimento de correção aqui na região de suporte e vai. Então a compra seria acima deste topo. Tá. Onde que seriam os meus stops, Éder? Os seus stops eu vou colocar de vermelho. Os seus stops seria o seguinte:
Se você compra quando ele retorna aqui nessa região de suporte, o seu stop ele tem que estar abaixo do fundo anterior, este fundo. Se você compra no rompimento, o stop ideal também seria abaixo deste fundo aqui, tá? E se você compra quando ele faz este movimento, o seu stop precisa ser abaixo da região de suporte. Onde é o meu alvo? O seu alvo pode ser representando aqui esse espaço, que é o que aconteceu aqui, né? Seria aqui mais ou menos nessa região, ou você pode encontrar no gráfico mesmo algum ponto onde ele teve dificuldade de passar, por exemplo, ó, aqui é uma região de suporte, e aqui seria uma região de resistência. Perceba como isso acontece. Eu tenho aqui um ponto onde ele teve dificuldade, na queda ele voltou, e olha o que aconteceu aqui. Ó. Ele foi lá, bateu no ponto, recuou, tentou romper, não conseguiu, recuou, e só depois que ele fez o movimento para cima. Tá? Então esse é o triângulo de alta. Agora vamos encontrar um triângulo de baixa. E agora nós temos aqui então o triângulo de baixa. Aqui no gráfico do Banco do Brasil SE, Seguridade, no gráfico de 5 minutos. Para alguns, com a prática vai ficar mais claro, para outros vai ter uma certa dificuldade de visualizar, mas nós vamos desenhá-lo aqui sem problema, tá? Vamos lá, então eu tenho aqui a região de suporte, olha só, vamos pôr aqui uma espessura 3 na linha, e eu tenho aqui uma região onde é a linha de tendência de baixa, onde o preço está vindo fazer sempre topo mais baixo que o topo anterior. Como assim, Éder? Vamos lá. O que é um topo mais baixo que o topo anterior? Topo mais baixo que o topo anterior. E eu tenho uma região de suporte, onde ele toca e volta, ele vem na região e volta, ele vem na região e volta, ele vem na região e volta. Indicando que aqui eu tenho suporte, eu tenho mais comprador do que vendedor, e aqui em cima eu tenho mais vendedor do que comprador. E aí ele faz aquele mesmo padrão, ó. Lembra? Que ele vai afunilando, ó. Ele vai sempre afunilando. Vai apertando aqui o preço cada vez mais, até chegar o momento que há o rompimento. E aqui houve o rompimento da linha de suporte, caracterizando um triângulo de baixa. Qual que é a premissa, né, da figura? É que este espaço, ele tende a repetir quando ele faz o rompimento. Vamos ver se isso aconteceu. Vou tirar um pouquinho o zoom aqui do gráfico, ó. Olha só como aconteceu, né? Aqui, ó. Como aconteceu. E aí aqui ele repetiu novamente o mesmo padrão do triângulo. Como assim, Éder? O que você está visualizando aí que nós não estamos vendo? Isso aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui novamente uma linha de tendência de baixa. Tem aqui, ó, uma linha de tendência de baixa. Deixa eu tirar essa linha aqui. Isso. Tem aqui, ó, linha de tendência de baixa. E aí eu tenho suporte, 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 rompimento da linha de suporte, e aí ele fez movimento para baixo. Será que ele repetiu de novo? Vamos ver. A gente joga aqui, ó, e vamos correr ele aqui mais próximo. Olha lá como ele repetiu novamente, ó, como ele veio no mesmo espaço. Olha só. E aí ele segue repetindo. Eu tenho novamente aqui um triângulo de baixa. Como assim, Éder? O que você está vendo que nós não estamos vendo? Isso, pessoal, ó. Olha como eu tenho aqui, ó, claro, bem nítido, com o tempo vai ficar nítido para vocês, ó. Linha de tendência de baixa, fundo, fundo, rompimento, e ele veio aqui embaixo e ele seguiu repetindo o espaço, ó. Ele repetiu o espaço aqui novamente. E aí, quando ele repetiu, fez o rompimento, virou uma região de resistência que ele teve dificuldade e aí ele reverte o movimento. Olha só que interessante. LTA, linha de tendência de alta, região de resistência, então ele veio fazendo fundo mais alto, até que ele faz o movimento de rompimento da linha de resistência, correção, virou um suporte, fez o movimento para cima. E aí, novamente, o que acontece? Acontece isto. Eu tenho aqui o extremo, ó, os pontos, que ele repetiu quando fez o rompimento, que é mais ou menos essa faixa de preço aqui. Tá. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre triângulo de alta e triângulo de baixa. Como eu falei, com a prática fica mais fácil,
vai ficar mais simples de identificar esse tipo de padrão, né? Esse tipo de desenho gráfico no seu dia a dia, e treine. Comece a treinar com o gráfico parado, às vezes até com o mercado rolando mesmo. Comece a fazer os seus desenhos. Use essa barra de estudos aqui para você fazer os seus desenhos. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante no seu dia a dia. Eu fico por aqui. Bem legal, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Solicite já o trade na sua corretora.